Eu vou tentar ser muito rápido com vocês hoje, ser muito objetivo, ser bem simples também com vocês hoje, né? E a minha oração, cara, é que Deus tem falado comigo essa semana, para que Deus gere uma pequena crise no seu coração nessa noite. Sabe, eu sinto que nós temos vivido tempos do vai ou racha, saca? Nós temos vivido tempos no Evangelho, cara, onde ou vai ou racha. Então, a minha oração é para que essa crise seja gerada no seu coração nessa noite. Isso vai ser bom para você, eu tenho certeza. E antes de eu ler aquilo que eu quero ler para vocês, lembrei só de mais um recado. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, dia 19 desse mês. Isso, dia 19, aqui nesse mesmo salão, às 8 horas da noite, vai ser a nossa celebração de jovens daí. Amém? Então guarda essa data, que é muito importante. Daqui 2 semanas a gente vai se reunir de novo. Legal? Então vamos lá. Amém. Gente, é o seguinte. Então, vocês estão comigo, né? Amém. Então, o que eu queria falar com vocês era isso. Amém? Todo mundo dispensado? Tô brincando. Mas, antes de eu ler a passagem que eu tenho para falar para vocês, eu quero só tentar explicar um pouco o contexto daquilo que está acontecendo aqui, para vocês não ficarem muito perdidos. Qual que é o contexto? Bem simples, bem prático. Cara, imagina que o Brasil, ele está dominado por um país que a gente não gosta. Mas como nós somos cristãos, né, então a gente gosta de todo mundo. Eu vou inventar um país, assim, inventar um nome de um país que não existe, que a gente não gosta, só para fazer sentido a história. Então deixa eu pensar. Tá, vamos supor que existe um país chamado Argentina, certo? Existe um país chamado Argentina, que a gente não gosta, não é muito fã, mas que esse país, de repente, ele domina o Brasil. Dominou o Brasil. Aí você tem um amigo seu que você gosta muito, dessa pessoa que está aí do seu lado, ele chega na porta da sua casa, bate na porta da sua casa e fala assim, e aí, tudo bem? Você fala, tudo bem. Fala assim, então, cara, você precisa me dar R$500. Daí ele vai falar assim, nossa, mas por quê? Então, porque agora a Argentina domina o país, eu trabalho para a Argentina, você precisa me pagar R$500, que é o imposto. Tá vendo a galera que está aqui, ó? São os policiais, se você não pagar, a gente vai entrar na sua casa, matar a sua família e levar tudo que você tem. Seu amigo tranquilo. Você vai ficar muito chateado com isso, você vai ficar muito de cara com isso. E você vai ficar mais chateado ainda quando você descobrir que esse seu amigo, o imposto não era R$500, mas era 300 e 200 ficava para ele. Não é legal? Sabe quem que é esse cara? Um publicano. Esse era o publicano. Ou, como você conhece, o Evangelho de Mateus. Esse era um cara chamado Mateus. Jesus chama esse cara para seguir ele. E o contexto daquilo que eu vou ler para vocês essa noite é quando Jesus acabou de chamar esse cara, super bacana, super íntegro. Deus acaba de chamar ele. E ele segue Jesus, só que ele resolve fazer um jantar na casa dele. E ele chama todos esses outros amigos dele também, que são bem legais, íntegros e bacanas. E para a situação ficar ainda mais da hora, ele chama todos os pastores da cidade. Os pastores, o supervisor. Então essa é a janta que está rolando. O convidado principal é Jesus. A gente tem um monte de publicano. E a gente tem alguns pastores, que são os líderes da religião na época. Os fariseus e esses caras. Esse é o contexto. É bem tranquilo. Eu quero que você abra a sua Bíblia, se você trouxe de papel, se não trouxe, tem a eletrônica. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Versos a partir do 33. Então vamos lá. O texto diz assim: E eles, os fariseus, né, lhe disseram: Os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: Podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então lhes contou esta parábola: Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da roupa não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite, de forma bem simples.
bem rápida e bem prática. O que eu acho interessante é que Jesus começa esse texto, começa a parábola que ele conta usando a palavra, ele usa 3 vezes a palavra ninguém. Tipo, ninguém faz isso, ninguém faz isso, ninguém faz isso. É como se ele estava falando, cara, é algo absurdo aquilo que eu estou contando para vocês. Talvez, talvez as mulheres vão me entender melhor. Imagina que você tem uma brusinha, que você gosta muito. Só que ela tá velha, já está usada. Aí o que acontece? Ela rasga, faz um furo nela, um buraco. Aí o que você faz? Você vai lá na Elos, na Forever 21, você vai na Zara. No nosso caso, baby, a gente vai onde? No Torra Torra, na Sergipe. Né? Compra uma nova. Aí vamos supor que você pega essa nova, faz um corte nela para você tampar o buraco da velha. Faz algum sentido isso? Ou, para os homens então, talvez entender. Imagina que eu tenho aqui, um iPhone 11. Fala assim, cara, eu estou te dando aqui esse telefone novo, você me dá o seu velho. Você vai falar, não, eu prefiro ficar com o velho. Você vai fazer isso ou não? Você não é bobo. Você vai falar, não, cara, eu quero o celular que é novo, você fica com o velho. É mais ou menos isso que Jesus está querendo dizer. Agora, o que me preocupa é o seguinte, que em todas as áreas da nossa vida, nós temos a tendência a fazer o quê? Jogar aquilo que é velho fora e ficar com aquilo que é novo. Mas por que nós não fazemos isso com relação ao Evangelho? Por que nós não fazemos isso com relação à nossa caminhada cristã? Cara, existem coisas e existem áreas na nossa vida, do velho homem, que a gente insiste em guardar aquele trapo para nós. Existem coisas na nossa vida, existem áreas que eu não quero abrir mão, não quero deixar ela comigo, mas eu prefiro rasgar o Evangelho e tentar tampar esse buraco. A gente vive a nossa vida fazendo isso. Isso é um erro muito grande. É mais ou menos sobre isso que eu quero comentar com você. Cara, enquanto a gente tentar, a Bíblia, tudo aquilo que a Bíblia é relacionada com vestes novas, Jesus está querendo dizer com uma vida nova. Então, o que a gente precisa refletir nessa noite, cara? O que a gente está rasgando do Evangelho? Para tentar suprir uma necessidade, talvez, ou para tentar adaptar ele de uma forma que ele parece legal para mim. De uma forma que ele parece interessante. E a gente faz muito isso. Nós não fazemos isso em nenhuma outra área da nossa vida. A tendência é o contrário. Aquilo que é velho eu jogo fora, e aquilo que é novo eu quero agora. Mas com relação ao Evangelho, existe essa dificuldade. Isso aqui eu não mexo. Deixo esse pedacinho do velho homem aqui comigo. E eu acho muito, muito legal isso que Jesus está falando, cara. Porque se a gente prestar atenção, Jesus fala assim, quando eu rasgo a roupa nova, ela não serve para mais nada. Para que serve uma roupa rasgada? Nada. Você faz o quê? Pano de chão, no máximo. Agora, por isso que muitas vezes o Evangelho para você perdeu a graça. Sabe por quê? Porque você vive rasgando ele. Você vive pegando umas partes que você acha legal e você vive só aquela parte. E as outras você prefere continuar com velhos hábitos, velhas atitudes, velhas emoções talvez, velhos costumes. E aí, cara, tudo aquilo que é novo e eu rasgo, que não serve para nada, eu perco totalmente meu interesse. E nada começa a fazer sentido para mim mais. Tudo aquilo que eu vivia antes, que era legal, aquele primeiro amor que passou, agora já não tem mais graça. Por quê? Porque está rasgado, não serve para nada. Eu não consigo mais usar ele. É aquela luta eterna entre, cara, aquilo que Deus me oferece é tão legal. Eu estar aqui com vocês é tão legal. Deus fala comigo no louvor, a canção. Nossa, aquilo é tão bacana. Mas quando eu saio daqui, algo que o mundo me chama também me atrai. E aí? O que a gente faz com isso? Como que a gente vive a nossa vida assim? Cara, o Evangelho, ele é ineficiente. Ele é obsoleto. Se eu não vivo ele de forma completa. Se eu não vivo ele de forma integral. Ele não faz sentido para mim. Ele para você não vai ser talvez mais uma filosofia. Talvez vai ser um arrepio na espinha que você sente quando você está aqui. Mas quando você sair, ele não vai fazer serventia e sentido nenhum para você. Por isso que eu quero desafiar você nessa noite. Cara, essa é uma noite de ou vai ou racha. Não tem como adaptar o Evangelho, cara. Ele não foi feito, não foi criado para ser adaptado. Não se pega uma roupa nova, rasga, remenda a velha, porque senão você vai perder as duas. E quantas vezes a gente tem vivido assim, cara, em algumas áreas, fazendo remendos, colocando remendos. E talvez você está na vida cristã 5 anos, 2 anos, talvez 10 anos, mas o mesmo problema persiste na sua vida. Porque você continua remendando as coisas.
você continua cortando pedacinho e encaixando. E eu te falo, você vai levar isso até o fim da sua vida se a gente não mudar. Até o final da nossa vida, se a gente não mudar. Cara, o evangelho rasgado, ele não serve para absolutamente nada. Absolutamente nada. E eu acho, cara, eu acho muito interessante, porque Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 1, ele fala assim: como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte: o cara está preso. Imagina, se você estivesse preso, sendo torturado, se você tivesse a chance de escrever uma carta, o que você escreveria? E o Paulo, ele escreve para a igreja de Éfeso, e ele não escreve, por favor, se der. Mas esse rogo-lhe é tipo assim: cara, eu estou implorando, eu estou aqui preso, eu posso ser morto a qualquer momento, eu posso ser torturado a qualquer momento, mas, cara, eu imploro para vocês. Eu imploro aqui preso, é a minha última chance, talvez essa é a minha última carta, mas eu imploro para vocês, vivam de maneira digna do chamado de vocês. Vivam de maneira digna do chamado de vocês. Cara, eu fico pensando, se Jesus tivesse, sei lá, dado uma perna por mim e por você. Jesus tivesse entregado um braço por mim e por você. A gente sabe o que ele fez. A palavra de Deus diz que ele se esvaziou. Ele desceu por completo. Ele se entregou por completo naquela cruz por mim e por você. E se a gente começa a ler alguns evangelhos, é muito louco, porque a Bíblia fala que depois Jesus é perfurado e sai sangue e água da lateral de Jesus. É como se, tipo assim, cara, Jesus derramou tanto sangue por mim e por você, que chegou uma hora que não tinha nem sangue mais para sair, começou a sair água. Sabe por quê, cara? Porque o evangelho, o poder que ele tem, não é para tampar só um buraco da minha vida e da sua, mas o poder que o evangelho tem é para cobrir todas as áreas da nossa vida. O poder do evangelho é para cobrir a nossa depressão, o poder do evangelho é para cobrir nossa tristeza, o poder do evangelho é para cobrir a sua família, a sua área financeira, o poder do evangelho é para cobrir tudo aquilo que tem falta em nós. Ele é completo, ele é perfeito, ele é feito para ser vivido de forma íntegra. Não tem como eu viver ele pela metade. Não tem como eu usar ele só em algumas áreas. Não faz sentido. Ele não foi feito para isso. E aí, talvez, cara, o nosso desinteresse com o evangelho é porque talvez a gente nunca experimentou ele na totalidade, porque a gente vive rasgando ele. A gente vive usando ele para tampar buracos e pedaços do nosso velho homem. Mas eu creio que em nome de Jesus isso não vai acontecer essa noite. Né? A gente vai sair daqui bem boladão, assim, para mudar. Deixa eu pegar uma água. Vocês estão comigo? Legal, que bom. Cara, sabe, a gente acaba escutando algumas coisas do tipo, pastor, seguinte, eu posso ir em tal lugar? Posso fazer tal coisa? Sabe aquele posso, não posso? Posso fazer isso, posso fazer aquilo, eu posso ir naquele lugar, eu posso fazer aquilo. Cara, eu creio que quando a gente entender a suficiência do evangelho para nós, essas perguntas vão cessar de uma vez por todas. Porque Jesus, ele é o suficiente para mim e para você. Eu não preciso ficar procurando resposta em outros lugares, eu não preciso ficar procurando resposta em outras coisas, quando eu entendo que ele é perfeito para cobrir todas as minhas falhas. E chegou a hora, gente, da gente dar esse basta. Sério, de verdade. Chegou a hora da gente dar esse basta. Eu fico pensando, cara, eu fico tentando falar: Jesus, como eu posso te honrar, cara? Na sua morte na cruz, naquilo que o Senhor fez na cruz por mim. Porque hoje a gente vive a nossa vida aqui perfeita e tranquilamente, mas o que a palavra de Deus diz, que é um dia, a gente cantou, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E a hora que chegar esse dia, eu creio que não vai ter volta. A hora que chegar esse dia, vai ser o dia que já foi e já rachou. Então a hora da gente se posicionar é hoje. A hora da gente se posicionar é agora. Se você quer viver tudo aquilo que Deus tem para você, cara, a hora de fazer isso é hoje. A hora de fazer isso é agora, não é amanhã, não é depois. Cara, quando a gente tenta adaptar o evangelho à nossa vida, quando eu tento fazer as coisas do meu jeito,
é a pior decisão que você pode tomar na sua vida. Sabe, eu tava pensando, quando o homem, em Gênesis, capítulo 3, versículo 7, quando o homem peca, qual que é a primeira coisa que ele faz? Sente vergonha e faz o quê? Faz uma roupa para ele mesmo, para tampar a vergonha. Só que, quando a gente continua lendo o texto, a gente vê que essa roupa não é o suficiente, e que Deus tem que fazer outra. Agora, quantas vezes, cara, quantos de nós vivemos a nossa vida por fora lindo, maravilhoso, e por dentro tudo cheio de remendo, tudo estourado, rasgando pedaços, tentando tampar os buracos do nosso coração. Por quê? Estamos cheios de vergonha. Cheio de problemas, vivendo uma vida de aparência, vivendo um evangelho de aparência. E não é essa vida que Deus tem para você, cara. Não é essa vida que Deus tem para mim, não é essa vida que Deus tem para nós. É muito lindo porque o primeiro sentimento que o pecado trouxe foi a vergonha. E o último sentimento que foi vencido na cruz foi a vergonha. Porque Jesus, quando ele morreu naquela cruz, ele estava nu. Estava totalmente nu. Para que eu e você hoje pudéssemos ser vestidos de honra, dignidade e justiça. Cara, olha como é poderoso isso que a gente tem na nossa mão. Olha como é incrível isso que a gente tem na nossa mão. Que aquilo que Jesus fez é tão completo, cara, é tão perfeito, é tão maravilhoso, que eu não posso simplesmente viver uma parte disso. Eu não posso simplesmente viver um pedaço disso. Não tem como. Não tem como eu trazer a minha vida com Deus, sei lá, só para o meu namoro ou só para o meu trabalho. Ele não vai fazer sentido para mim e para você. Ele não vai fazer sentido para nós, cara. E já chegou a hora, mano, sabe? Chegou a hora da gente parar com aquela frase assim, como é que está a sua área profissional? Como está a sua área? Cara, não tem área a sua vida, você é cristão. É ponto. Tipo isso, cara. Não tem área. Minha vida tem área. Não tem área profissional. Você é um profissional crente. Minha área familiar. Não, você é um filho crente. Ou você é um pai crente, um marido crente, uma mulher crente. Mas na minha área dos estudos. Não, cara, você é um estudante crente. Sua vida ou é íntegra ou não é. É simples assim. É simples. É uma guerra diária, é uma batalha diária que precisa ser vencida. Que a gente precisa se levantar. A nossa geração precisa se levantar. Cara, eu fico... É muito maluco isso, porque há 2000 anos atrás, quando Jesus ressuscitou, ele falou, em breve venho, e passou 2000 anos. Saca? Tipo, aí você fica pensando, será que ele estava mentindo, estava brincando com a gente? Mas sabe por quê? Porque talvez existem coisas que a humanidade ainda ficou procrastinando. E nós não estamos fazendo o trabalho que a gente devia fazer. Não estamos fazendo aquilo que a gente deveria fazer. E Jesus está falando, cara, eu preciso voltar. Nós precisamos cumprir aquilo que Ele chamou a gente para fazer. Isso é muito incrível. Presta atenção nesse texto. Então, um dos anciãos me perguntou, quem são estes que estão vestidos de branco? E de onde vieram? Respondi, Senhor, Tu o sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol e nenhum calor abrasador. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. E ele os guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Uau. Cara, esse é o final de uma história que já está escrita. Só depende de mim e de você. É simples assim. Essa é o final de uma história que já está escrita. Isso é o que vai acontecer. Depende de mim e de você, se a gente vai querer fazer parte disso ou não. É simples assim. Amém? Alô, vocês estão me ouvindo? De vez em quando dá uma falhada aqui. Cara, se a gente continuando lendo aquilo que Deus está falando, isso muitas vezes leva a gente a viver uma vida tão morna, saca?
essa vida de adaptação do evangelho faz com que a gente viva uma vida tão morna. E a gente não cansa. Fica buscando coisas que tentam suprir isso, saca? Tipo, é aquela questão assim, você viu o vídeo do acampamento, você fala assim, tá, mas quem vai estar no acampamento? Ou, quem vai pregar no Geração Livre? Ou, gente, quem vai fazer a celebração? Saca? Como se isso importasse. Como se, tipo assim, a resposta dessa pergunta fizesse você estar nesse lugar ou não, se for decisivo, entende? Só que, se fosse isso só nessa área, tudo bem, mas você começa a buscar outras coisas. Tudo aquilo que você acha que vai preencher esse vazio que nós temos, a gente começa a buscar, a gente começa a procurar, a gente começa a correr atrás de todas essas coisas. Cara, aquilo que Deus tem para nós é tão mais profundo que isso. E a minha oração é para que isso seja uma revelação no meu coração e no seu. Isso precisa ser uma revelação. A gente precisa parar de buscar esse tipo de coisa, esse tipo de resposta, e focar naquilo que Jesus é. Ele é o suficiente para mim e para você. Eu fiquei curioso para saber essa questão de vinho novo que ele fala, saca? E é muito louco porque o judeu ele não tomava bebida alcoólica, não tomava nada, nem nada que tinha fermento. Então, se a gente lê a Bíblia e estudar, é tipo assim, pão sem fermento, a festa não sei o que sem fermento. Nada tinha fermento. Só que tem um problema. O vinho, o que era o vinho novo? O vinho novo é o seguinte, você pega a uva direto do pé e espreme num copo. Pronto, isso era o vinho novo, chamado de vinho novo na Bíblia. Pega, espreme num copo, espreme num negocinho, pronto, esse é o vinho novo. Só que o que acontece? Ele fermenta. Aí o judeu não podia mais beber, tinha que jogar fora. Mas, cara, a uva ela só dá uma vez por ano. Então, como que eu vou fazer com que o vinho novo, maravilhoso, lindo, fresquinho, dure o ano inteiro para mim, sendo que a uva só dá uma vez por ano? Então, o que os caras faziam? Eles pegavam o tal do odre, que era uma vasilha nova, eles espremiam o máximo de vinho novo que eles conseguissem espremer lá dentro. Espremia tudo que eles conseguiam. Eles fechavam o odre, selavam aquilo, para que nada impuro entrasse. Pegavam aquele odre, colocavam ele dentro de uma cisterna fechada, sem luz, sem nada, e aquilo ficava lá por uns 40 dias. Depois desse período, eles retiravam isso e pronto. Eles tinham vinho novo o ano inteiro. Tinha passado a acidez do suco de uva e aquilo virava algo incrível e maravilhoso. Agora, o que isso tem a ver com aquilo que a gente está falando? Cara, eu quero que vocês percebam uma coisa. Deus jamais vai derramar algo na sua vida que a gente não for capaz de manter aquilo puro. Deus jamais vai colocar algo em nós que nós não temos a capacidade de manter aquilo puro, santificado. Deus não vai desperdiçar as coisas que Ele tem para mim e para você num vaso que pode quebrar a qualquer momento e aquilo pode cair fora. Jamais Ele vai fazer isso, cara. Deus jamais vai te dar um relacionamento se você não tem capacidade de manter um relacionamento puro. Deus jamais vai te dar um trampo de 10 mil reais por mês se você não dá o dízimo de 200. Vocês entendem o princípio? Saca? E a probabilidade de talvez você estar num relacionamento onde existe impureza, a probabilidade de um dos dois jarros quebrar, espalhar caco para todo lado e tudo se perder também é muito grande. Saca? O princípio não muda. O princípio é o mesmo. Deus jamais vai derramar aquilo que Ele precisa derramar em nós, se a gente não tiver a capacidade de manter aquilo puro e santificado. Cara, o sangue de Jesus, ele é muito, muito precioso. Quando a gente vem na igreja um domingo por mês pelo menos, existe a Santa Ceia. Nós tomamos o quê? O vinho, que simboliza o sangue de Cristo. E por isso que Paulo diz, cara, você precisa fazer isso sem condenação. No sentido assim, cara, como é que está a sua vida? Porque é muito precioso aquilo que a gente coloca dentro de nós. E aquilo que a gente coloca dentro de nós vai servir de alimento. Vai servir para sustentar a gente durante muito tempo. Esse é o princípio. Esse é um dos princípios. Deus jamais vai fazer isso com nós, cara, se a gente não for capaz de reter aquilo que Ele tem derramado na nossa vida. Vocês conseguem me entender? Amém? Eu tenho uma frase que eu sempre falo, que é: Deus jamais vai te dar algo que ocupe o lugar dele no seu coração. Presta atenção nisso. Deus jamais vai te dar algo
que vai tirar o lugar que é de Deus do seu coração. Ele quer ser o primeiro. Simples assim. Sabe por quê? Porque a gente não sabe aquilo que é melhor para nós. Simples. Nós não sabemos aquilo que é melhor para nós. E Ele cuida de mim e de você. E Ele jamais vai te dar algo que ocupe o lugar dele no nosso coração. Agora, estou caminhando para o final já, bem simples. Agora, se a gente está falando o tempo todo de vinho novo, falando de coisas novas, de roupa nova, e eu disse que o tema da mensagem era o vinho velho é melhor, o que isso tem a ver? Nesse texto, Jesus é questionado sobre jejum e oração. Existem alguns princípios, cara, básicos da vida cristã, que eles jamais vão mudar. A palavra de Deus. Você pode ir em várias igrejas, você vai ouvir sempre a mesma coisa. Ler a palavra de Deus e oração. Por quê? Essas coisas jamais vão mudar. Aquilo que o Senhor alicerçou na palavra de Deus, jejum, oração, Bíblia, jamais vai mudar. Mas, por quê? O que isso tem a ver? Só para vocês entenderem, vou dar um exemplo. Imagina que amanhã eu chego aqui, hoje eu chego aqui e falo assim, galera, é o seguinte, amanhã, aqui mesmo nesse salão, 3 horas da tarde, amanhã, aqui nesse salão, 3 horas da tarde, nós vamos fazer uma reunião de oração. Não vai ter louvor, não vai ter nada, a gente só vai vir orar. Eu tenho certeza, e é uma certeza muito triste, que nem metade das pessoas que estão aqui vão estar aqui amanhã. Viriam amanhã. Sabe por quê? Porque primeira coisa que você vai pensar, fala, nossa, cara, só orar? Tira assim, cara, mas isso é muito chato. Isso não é legal, isso não é interessante. Sabe por quê? Porque perdeu o sentido para nós, essas coisas. E aquilo que Jesus está querendo dizer, quando Ele fala assim, o vinho velho é melhor, é o seguinte, cara, você pode experimentar o que você quiser na sua vida. Você pode experimentar calvinismo, arminianismo, você pode, cara, inventar teologia. Tudo aquilo que você acha que é interessante para você, você pode experimentar. Mas nada vai se comparar àquilo que Ele tem para você. Nada vai se comparar ao bom e velho jejum, oração e o seu tempo no secreto com Deus, com a palavra de Deus. Nada, cara, nada. As experiências que você tiver com Deus, cara, vai determinar o seu futuro e vai determinar o seu rumo. Eu fico impressionado como tem tanta coisa na internet, como tem tantas pessoas na internet buscando tantas coisas, tantas pregações. A gente vive numa época lotada de pregadores e quase nenhum pastor. Cheio de pregadores, poucos pastores. Ninguém pastoreia ninguém, mas todo mundo fala um monte de coisa. É uma geração que a gente vive. É um momento muito triste que a gente vive. E pessoas não estão sendo pastoreadas, elas simplesmente estão ouvindo aquilo que a internet está vomitando em cima das pessoas e elas não conseguem se firmar num lugar. Cara, isso é muito preocupante. Aquilo que Deus tem para nós é eterno, é sólido, é firme. E enquanto a gente não entender isso, cara, sério, eu fico pensando, como deve ser chato uma vida de cristão se eu não entendo isso, porque tudo vai ser um esforço para mim. Cara, eu vir para cá vai ser um esforço. Eu ir para o acampamento vai ser um esforço. Eu ir para a célula vai ser um esforço. Eu obedecer a minha liderança vai ser um esforço. Tudo aquilo vai ser um esforço. Jesus não quer esforço, o esforço Ele já fez na cruz por nós. Ele quer que a gente desfrute. Que a gente simplesmente desfrute de tudo aquilo que Ele tem por nós. Simplesmente desfrute, mas precisa de uma postura que é minha e sua, que a gente precisa tomar nessa hora. Sabe quando a gente vai conseguir, desculpa ser tão específico, mas é que minha cabeça funciona muito com exemplo. Mas, por exemplo, sabe quando a gente vai conseguir vencer a pornografia, cara? Quando você entender que o prazer que Jesus te dá é muito maior do que o prazer que a pornografia oferece. Sabe quando você vai conseguir ter um relacionamento puro? Quando você entender que Jesus é mais importante e é mais puro que a pessoa do que você se relaciona. Sabe quando você vai entender que o medo não te domina? Porque Jesus venceu o medo. Sabe quando você vai entender que você não está sozinho? Quando você vê que Jesus disse, eu estarei com você todos os dias até o final dos séculos. Sabe quando você vai entender que você não está doente porque Ele levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. Resumindo, sabe como a gente se livra de algo que é velho, substituindo por algo melhor?
Sabe quando eu vou entender que eu não sou rejeitado? Porque aquele que me aceitou é maior do que aquele que me rejeitou. Está começando a fazer sentido tudo isso que eu falei para você? Tudo aquilo que Jesus quer dizer? Cara, é um processo. Primeiro, eu preciso entender que o evangelho é feito para viver na totalidade. Não tem como eu parcelar. Não tem como eu viver ele só numa parte. Não tem como eu viver ele só numa etapa. Eu preciso viver ele inteiro. Eu preciso me cobrir do evangelho. Quando eu faço isso, quando eu vivo em integridade, eu me torno um vaso forte. Aí o Senhor começa a derramar em mim e em você aquilo que Ele tem para mim e para você. Ele começa a derramar e a gente começa a reter aquilo. E aquilo vai se tornando precioso, aquilo vai se tornando nosso alimento, aquilo vai se tornando nosso sustento. Ao ponto que, mano, não importa onde você estiver, não importa com quem você estiver, você ouvir o nome de Jesus, você começa a chorar, você começa a gritar, você começa a ficar animado. Cara, sério, a minha oração tem sido assim: Jesus, que o teu nome me emocione, cara. Simples. Jesus, que o teu nome me emocione. Eu estava ali, estava pensando assim, cara, quando a gente cantava, falava o nome de Jesus, eu falava: Jesus, o que mais que a gente precisa? Eu poderia pegar o microfone ali e ficar 30, 40 minutos falando: Jesus. Não precisa eu ficar aqui falando mais nada para vocês. A gente tenta falar algo melhor, mas, cara, esse nome e aquilo que ele fez e conquistou, uau, isso mexe comigo, cara. Isso mexe comigo, mas se isso talvez não mexe com você tanto quanto deveria, você precisa parar de rasgar o evangelho. Você precisa parar de adaptar o evangelho na sua vida. Ele precisa ser inteiro. Ele precisa ser, cara, ou vai ou racha. Ele precisa ser inteiro na sua vida, cara. Não dá para negociar. Uau. Preciso acabar 11h30. Chamar a galera do rock and roll, só para a gente terminar. Cara, eu não sei se eu vou te encorajar agora, eu vou te desencorajar, mas isso é um processo. Sinto dizer isso para você, mas você não vai sair daqui e tipo assim, uau, isso mudou minha vida, arrepiou minha espinha, e tipo assim, a partir de amanhã eu sou uma nova pessoa. Eu vou tentar te contar uma história para você entender. Tem uma história na Bíblia de um jovem rico. Esse jovem, ele se encontra com Jesus e fala assim: mestre, bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Bom, Jesus vai falando, né? Ó, segue os mandamentos. Ele fala: eu sigo os mandamentos. Que legal, você é um bom cristão. Aí Jesus diz um negócio para ele, fala assim, que eu não percebi até esses dias. Jesus fala assim: se você quer ser perfeito, vai, pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. Então você será perfeito. E a Bíblia fala que esse jovem vai embora porque ele tinha muitas posses. E eu comecei a pensar sobre isso, cara. Comecei a olhar, comecei a analisar. Falei: caramba, por que Jesus não chega para esse jovem e fala assim: ó, pega tudo que você tem e dá aos pobres? Jesus falando: pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. Existe um processo. Aí eu comecei a pensar, o Espírito Santo falou comigo: mano, imagina que você tem 5 casas. Quanto tempo você acha que vai demorar para vender 5 casas? 1 ano? 2 anos? 3 anos? Sabe por que esse jovem foi embora? A Bíblia não fala porque ele tinha muito dinheiro, que ele tinha muitas posses. Sabe o que significa? Que ele queria uma resposta rápida. Ele queria assim: Jesus, o que eu preciso fazer? Fala que eu faço agora e as coisas funcionam. E Jesus fala: cara, não é assim. Você quer ser perfeito? Vende tudo que você tem. E depois você dá aos pobres. Sabe por que Jesus não falou dá aos pobres? Impulso. Quantas vezes você não veio num culto, recebeu um frio na espinha, agiu por impulso, mas daqui 2 semanas você estava caindo nas mesmas coisas que você fazia antes. Porque você não passou pelo processo. Você simplesmente quer a solução rápida. Principalmente nessa geração que a gente vive. Eu quero a solução agora, mano. Eu quero rápido, eu quero já. Mas Jesus olha para aquele jovem e fala assim: cara, pega tudo que você tem e vende. Primeiro você vende uma casa. E outra, não é chegar e vender. O cara vai negociar com você. O cara vai pegar aquilo que é precioso seu, vai falar: eu dou 500. Você vai falar: mano, não, vale 1 milhão. Você fala: não, cara, não te dou. Aí você passa talvez meses tentando negociar. Vende uma posse, você tem mais 5, mais 4. Vocês entendem o que eu estou falando? É um processo. E é aí que muitos desistem na caminhada cristã, no processo. Porque eu não quero passar por esse processo. Eu não quero ser confrontado. Imagina eu ter que pedir perdão para todo mundo. Cara, imagina eu ter que sentar com meu pai e com a minha mãe e falar o que eu fiz.
Imagina eu ter que sentar com o meu pastor e abrir minha vida. Não, deixa isso aí quieto. Imagina que eu vou fazer isso. Deus me perdoa, está tudo certo, está tudo lindo. Um vaso todo quebrado por dentro, cheio de remendo. Deus não vai derramar algo que a gente não consegue reter. Deus não vai derramar algo precioso em vasos quebrados. Cara, a chance é hoje, a chance é agora. Um processo. Você precisa sair daqui decidindo se você quer passar por ele ou não. Se você vai começar a tomar suas decisões baseada nesse processo ou não. E eu vou te falar, cara, leva tempo. É dolorido. Mas vale a pena. Né? Vale muito a pena, cara. Eu sei porque eu passei por isso. 1 ano, 2 anos. E eu não estou aqui porque somos melhores do que ninguém, mas passamos por um processo. Só minha esposa sabe, né? Que a gente passou. Só que essa é uma chance que todos têm. Todos nós temos a oportunidade de passar por esse processo. E essa chance não é quando vir alguém muito louco de fora, muito bom pregar e você vai ficar muito louco, sei lá. Mas é agora, mano. É na sua casa. É numa vida diária, num processo diário. Numa transformação diária. Fique em pé. Feche seus olhos. Obrigado pela luzinha. Pode abaixar. E é isso. Cante essa canção, cara.